Boa tarde, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este que é o nosso quarto Pode Viver Melhor em Paredes. Hoje temos cá connosco, e obrigado por ter aceitado, a Ana Leal, cuidadora informal, que já teve a experiência de passar por um lar de terceira idade, ser cuidadora num lar, mas também agora ao domicílio e em várias vertentes desta ação que é de ser cuidadora. É também autora deste fabuloso livro, que recomendo, Caminho do Fado Purga, onde conta um pouco da sua história ao longo da sua vida e desta vida, diria eu, que mais recente, mas tu vais já ter a oportunidade de explicar melhor. Tu és paradense, fomos colegas de escola. Verdade. Tenho um grande orgulho em ser teu amigo e obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite que cá estás. Eu, para que todos percebemos melhor, que eu próprio desconhecia esta realidade dos cuidadores informais, a minha primeira pergunta é: qual é o papel de uma cuidadora ou de um cuidador informal? O papel do cuidador informal é cuidar do utente que tenha a sua responsabilidade, desde a alimentação, a higiene, o controle de dados médicos e os exercícios que muitas vezes é preciso fazer não só para a manutenção, mas também para uma melhor qualidade de vida. Porque um utente acamado tem sempre necessidade de ser retirado da cama 2 ou 3 vezes por dia para fazer exercícios, para não perder massa muscular, nem perder capacidade respiratória, e todas as capacidades sejam, no mínimo, controladas e mantidas. É difícil, muitas vezes temos alguma resistência até das famílias e dos próprios utentes, mas com um bocadinho de amor ali à mistura a coisa faz-se e tem-se resultados incríveis. Muitas vezes olhamos para as pessoas e elas estão com um aspecto já quase moribundo e temos melhorias incríveis. Consideráveis, não é? Sim. Já me tiveste a oportunidade de contar histórias de melhorias consideráveis. Muito consideráveis. Às vezes utentes que estão ali sozinhos em casa, que nem sequer perderam o hábito de comunicar, começam a comunicar, começam a fazer, a contar as próprias histórias deles. É uma coisa que, além de tu aprendes tu também. Tu aprendes assim, o cuidar é uma arte, digo-te assim, muito simplesmente é uma arte. Tu tens ali uma pessoa à tua frente que tu tens que lhe dar todo o amor possível. Tens de ter muito carinho para as pessoas que estão à tua frente, para que isto se torne uma arte, para fazer isto com paixão. Não, se não tiveres paixão não consegues fazer. Simples. Acredito que sim. Se não tiveres amor à arte que tens, e as pessoas que estão à tua frente, tu não consegues fazer absolutamente nada, nem consegues ter resultados. Porque a outra pessoa, apesar de muitas vezes estar com uma demência, pressente o amor que tu lhe dás. Eu imagino, Ana, eu tenho andado a visitar algumas IPSS, nomeadamente lares de terceira idade, e reconheço e fico a observar e a pensar, e tenho uma admiração especial por quem cuida nesses lares. Mas vejo que são várias pessoas a cuidar de várias pessoas. Ou seja, a pessoa que está a cuidar agora não é a mesma que está a cuidar mais tarde ou à noite. Vocês, cuidadoras informais, estão quase sempre com o paciente, uma grande parte do tempo do paciente. O que eu acho também aqui curioso e até estranho, é que há uma necessidade imensa de aumentar a capacidade dos lares de terceira idade. E o que é estranho aqui? Os cuidadores informais não são reconhecidos pelo Estado, nem são reconhecidos pela Segurança Social, se quisermos. É uma atividade, como o próprio nome diz, informal. Quando têm possibilidades de encontrar ou de trabalhar para uma família com mais possibilidades, até fazem recibos verdes, mas não contra para a reforma, mas a sua maioria das vezes tem que recorrer àquilo que a Segurança Social dispensa, que é um valor muito baixo. Em média, tive a oportunidade de ler, são 300 euros por mês. Como é que é possível um cuidador
receber, em média, 300 euros por mês, quando um utente ao Estado, já não vamos falar dos hospitais, os hospitais passam em muitos 3.000 euros por dia, não é por mês, por dia estadia num hospital de um utente, num lar ou numa IPSS, não consigo apurar os valores, mas sei que sim, que também passa em muito os 1.000 euros por dia. O que é que tu achas? Isto é uma questão de injustiça? O que é que se passa aqui? Porque é que ainda ninguém tomou medidas em relação a isto? Nem no Governo, nem na Segurança Social. Primeiro, a atividade do cuidador é uma atividade muito difícil de regulamentar. Porque, primeiro, tens que pensar que os cuidadores que estão no domicílio, as famílias não podem ser constituídas em empresas. Ou seja, as próprias famílias já têm um rendimento tão baixo e pagar um salário mínimo a um cuidador, e para fazer descontos disso, imagina o rombo que não há na carteira. As famílias não conseguem. Não conseguem. E depois é assim, o Estado... Há famílias que conseguem, mas uma grande parte não consegue. O Estado optou por dar um subsídio aos cuidadores, mas os cuidadores não querem subsídios. Os cuidadores não querem subsídios, querem ter os direitos deles. E querem cuidar dos utentes conforme eles merecem ser cuidados. Tu tens que pensar uma coisa, um cuidador está... Para ser um utente ser bem cuidado, são precisos 3 cuidadores em casa, a fazer uma média de 8 horas cada um. São 3 salários. Uma família não pode. Simplesmente não pode. As famílias estão exaustas, porque quando já tens um cuidador 8 horas por dia, todo o resto do trabalho é garantido pela família. E as famílias muitas vezes entram em stress, fazem, como é que eu tenho de explicar? Têm muita necessidade de fazer bem, sentem-se impotentes muitas vezes por não fazer bem, sendo que não é possível tu seres perfeito. Isso é uma angústia. As famílias também estão um bocadinho desgastadas. O cuidador é aquele profissional que está além disso. Sabe exatamente que é assim que se passa, que tem muitas vezes que, além de cuidar do utente, tem que cuidar da família. Aqui a Câmara podia ter um papel, ou seja, como é que a Câmara podia cooperar com os cuidadores? Nós sabemos que a responsabilidade é da Segurança Social, mas tendo a Câmara a responsabilidade de cuidar de todos os munícipes e não havendo recursos nas IPSS ou nos lares para toda a gente, seria uma solução a Câmara olhar para a Câmara Municipal olhar para os cuidadores também. Primeiro, a Câmara teria que fazer um registro dos cuidadores que existem no Conselho. Segundo, eu sugiro que se faça uma formação aos cuidadores nas suas várias vertentes. Na vertente do tratamento físico dos utentes, do autocuidado dos cuidadores e na vertente psicológica e emocional, quer dos utentes, quer dos cuidadores. Porquê? Porque nós muitas vezes pensamos, se pensares que 90% dos idosos neste país estão dementes e com depressões... 90%? 90%. Impressionante, esses números são assustadores. São assustadores mesmo. E a maior parte dos cuidadores não tem formação a nível da saúde mental. Esse é outro problema. Só te vou contar assim um exemplo. Eu, no lar onde eu tive um esquizofrénico. Se eu te disser que nenhuma das minhas colegas tinha um mínimo de formação ao nível da esquizofrenia, não sabíamos como lidar, não nos era explicado como fazer. Imagina o perigo que é estar em casa de alguém com essa doença, com esse problema de saúde. Exatamente. Num lar já é perigoso, em casa então não imagines. Sim, nós podemos até tentar resolver na Câmara, podemos tentar, há vários processos, podemos tomar algumas medidas na Câmara Municipal de Paredes, apoiar de uma forma diferente, quando digo diferente, de uma forma com maior dimensão, as IPSS para criar condições para alojar todos os idosos. Mas a verdade é que isto vai demorar tempo, vai demorar meses. E uma solução podia ser melhorar as condições agora dos cuidadores, exatamente como o nosso Presidente da República, o Presidente Marcelo, deseja. Ele próprio reconhece que a rede de cuidados é insuficiente e não dispensa a presença de cuidadores.
isto aqui é que não se compreende, porque é que não se formaliza os cuidadores informais na Segurança Social e se lhe dá condições como tem qualquer outro tipo de cuidador, nomeadamente os cuidadores que estão nesses mesmos lares. Não é? Olha, Essa podes começar a pensar que não há possibilidades de ter os idosos todos em lar. Há idosos que se recusam a ir para dar. Há idosos que se recusam. A nossa população está a envelhecer e não há espaço para os idosos todos. Pensa só que os idosos daqui vão parar a Macedo de Cavaleiros. Bem, isso é outro problema, que é um problema da rede. Exatamente. Que também temos cá idosos de outros lados. Exatamente, mas isso... temos idosos daqui em Macedo de Cavaleiros? Temos. Se não temos agora, já tivemos. Essa é uma realidade que eu não conhecia. Pronto. Mas também é assim, o Sr. Presidente da República diz e bem, porque ele fala na rede dos cuidados continuados, que tem a ver com os enfermeiros, com os médicos que se deslocam muitas vezes, três vezes por semana à casa de um utente. O cuidador o que é que faz? Muitas vezes substitui-se entre aspas, claro que não quero ofender ninguém, ao enfermeiro, ao prestar socorros, ao fazer o controle. É o que está mais próximo do... Sim, nós como cuidadores, temos o dever de, pelo menos uma vez por semana, mandar para os enfermeiros ou para os médicos todos os dados biomédicos do utente. Desde tensões, saturação, diabetes. Para quê? Porque é o primeiro sinal de alarme. Há uma intervenção imediata. Melhor. Porque exatamente, porque o utente, o idoso, tem o direito de escolher. Pode não querer estar no lar, pode querer estar em casa, tem esse direito. Tem esse direito. Eu falo isso que eu comigo como cidadã e eu gostava de morrer em casa. Pois, mas isto vai durar muitos anos. Eu assim, 40. Querida Ana, muito obrigado. Obrigada pelo teu Mário. testemunho e obrigado por participares aqui neste nosso Pode Viver Melhor em Parede. Obrigado.